Boa noite, boa noite. Então, gente, aquele velho esquema com uma novidade. Hoje, live de perguntas e respostas, deixei a caixinha sumiu antes de 24 horas. Não pensei nisso a hora que deixei a caixinha, não é mesmo? Mas vocês deixaram perguntas por lá. Vou olhar aqui para responder. Quem quiser deixando pergunta, deixa aqui nessa caixinha que tem um pontinho de interrogação do lado dos comentários, que é mais fácil de eu enxergar a pergunta. Mas, se vocês quiserem mandar aqui no chat também, pode mandar. Se eu enxergar, eu respondo, tá bom? Qual é a novidade de hoje? Quem quiser participar, quem quiser entrar ao vivo aqui comigo na live para fazer a sua pergunta, pra gente conversar um pouquinho, para eu responder diretamente para você, é só mandar a solicitação. Então, a hora que vocês entram, já aparece aí no chat mesmo uma mensagenzinha para fazer essa solicitação. Ou então, aqui embaixo, do lado do comentário, tem a caixinha com um pontinho de interrogação, aí tem tipo um aviãozinho para vocês enviarem essa live para alguém, e aí tem 2 bonequinhos. Nesses 2 bonequinhos vocês podem fazer a solicitação também. O que acontece, gente? Quando vocês fazem a solicitação e eu aceito, vocês entram na live aqui comigo. Então tem que estar com internet boa, tem que estar com luz e vocês vão aparecer. Então estejam com o celular com a câmera frontal virado para vocês, tá bom? Então é isso. E vai ser meio aleatório, tá? Então assim, mandou a solicitação, você já tá ali na roda para ser chamado. Vamos ver então. Boa noite para quem tá entrando. Deixa eu abrir a caixinha aqui. Ai, gente, putz. Não vai aparecer as perguntas. Só tá aparecendo de quem mandou agora. Não acredito, porque a caixinha já sumiu. Ai, Aline, você jura, né? Mas eu lembro de algumas porque eu tava lendo elas agora no item arquivado. Só não vai aparecer aqui na tela, tá? Mas eu vou responder as que eu lembro. Então, quem quiser mandar pergunta agora na caixinha, aproveita, porque tá sem nenhuma. Então, eu vou ver a sua. Eu vou começar respondendo uma, na verdade 2 que tem a ver. Uma é do Léo, que é meu aluno da turma nova do Vida de Rotulagem. E a outra é da Cris, eu acho, que é uma aluna da turma passada, da 3ª turma do Vida de Rotulagem. Que o Léo falou assim, ele estava fazendo TCC sobre frutas minimamente processadas, e aí ele falou que ele não encontrou um regulamento técnico para isso, né, um RTIQ para isso, então ele usou um outro que é genérico, que é de produtos de fruta e vegetais e cogumelos comestíveis. E aí ele perguntou se tudo bem ter usado esse regulamento técnico. E a Cris perguntou se pão de queijo tem regulamento técnico. Então eu vou responder essas 2 perguntas em uma só. Léo, não tem problema você ter usado, porque esse regulamento técnico, eu até abri ele aqui, tava dando uma olhada antes de começar a live. Ele é bem genérico, né? Ele não diz nada muito específico que você precisa fazer, ele mais ou menos define o que são produtos de vegetais e de frutas e cogumelos, mas ele basicamente diz que você precisa seguir as legislações gerais mesmo. Então, assim, por esse motivo não tem muito problema, mas eu entendo, pelo que você falou de frutas minimamente processadas, que não é o caso, o seu produto não era um produto de fruta, porque ali diz que esse produto de fruta tem que ser uma fruta desidratada, uma fruta que foi cozida, que ela passou por algum processo. E o minimamente processado, eu entendo, pelo que você escreveu lá, eu entendi que era uma fruta só, tipo, quando a gente corta, descasca e vende, entendeu? Então, a meu ver, pela minha interpretação, não era o caso. Mas eu acho que não teve problema você usar, porque essa legislação não era muito específica. Então, eu acredito que você não tenha feito nada muito específico que vai prejudicar esse seu rótulo. Tá? E aí a Cris me perguntou se pão de queijo tinha RTIQ. E não, pão de queijo não tem RTIQ. Mas o que eu queria falar dessas 2 coisas, gente? Não tem problema o produto que vocês estão trabalhando não ter RTIQ. Isso não é um problema, tá?
Porque o que acontece? O RTQ, o RTQ é Regulamento Técnico de Qualidade e Identidade, né? Que é tipo a certidão de nascimento do produto, é onde estão todas as informações específicas daquele produto. Então, o que a gente faz? Quando o produto tem RTQ, por exemplo, manteiga. Manteiga é um iogurte, é que iogurte também tem. Manteiga é um produto que tem regulamento técnico específico. Então, como a gente faz a rotulagem de manteiga? A gente segue todas as legislações gerais, como de costume, como para qualquer outro alimento. Mas aí a gente vai lá no RTQ ver se ela tem alguma outra especificação, se ela tem alguma condição específica de manteiga. Então, por exemplo, manteiga é um produto que tem denominações de qualidade que a gente pode usar. Então, eu posso definir a manteiga como extra ou como de primeira qualidade. Eu vou ver o que eu preciso que o meu produto tenha para ele ser considerado manteiga, o que ele não pode ter, quais os aditivos permitidos. Então, eu tenho essa série de informações. Mas quando o produto não tem RTQ, não tem problema. A gente vai seguir as legislações gerais de rotulagem de alimentos, assim como qualquer outro produto. Então isso não é um problema. O RTQ ele não exclui as legislações gerais, ele é só uma legislação a mais que a gente precisa trabalhar, tá? É uma legislação específica daquele produto, mas ele não exclui as outras. Então o fato de não ter RTQ não é um problema, tá? Fiquem tranquilos quando isso acontecer. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Bruna falou: Oi Aline, tudo bem? Tudo bem, e você, Bruna? Me chamo Bruna, sou engenheira de alimentos também. Estou fazendo um rótulo de salgado assado congelado pronto. Tenho duas dúvidas. Como determinar qual porção pela RDC 359, que diz que deveria ser 40 gramas, porém o salgado pesa 140 gramas. Fica complicado para fazer a medida caseira. Como fazer? Bruna, mas o seu salgado, ele tá de fato definido na RDC 359? Porque que eu me lembre agora, eu sei que tem lá pão de batata, pão de queijo, croissant, se eu não me engano, mas não são todos, eu não me lembro se é geral para salgado. Mas se o seu salgado tem 140, a sua medida caseira... eu precisava abrir a legislação para ver isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que ela diz. O seu salgado tem recheio ou não tem recheio? Porque aqui, ó, tá na RDC 359 tem um que é pão, croissant, produtos de panificação, salgados ou doces, com recheio e ou cobertura. E aí vai ser 40 gramas e X unidades que correspondam. Você vai declarar em fração. Você vai declarar a porção de 40 gramas e dizer o quanto é. Vai dar... Depois tem que ver a proporção ali das porcentagens, mas eu acho que vai dar meia... não sei, você vai ter que olhar, tem que olhar a proporção, mas você vai declarar a porção de 40 gramas, porque não cabe nem para ser unidade individual. Você vai colocar 40 gramas e a medida caseira vai ser a unidade, porém em porcentagem. Outra dúvida é: posso colocar na embalagem o peso líquido dos salgados ou posso colocar em unidades? Pois eles variam. Depende de como você comercializa, mas você tem que colocar o peso líquido, o peso mesmo, não dá pra pôr em unidade. Me fala como que você comercializa.
A Alane falou, mas quando não tem RTIQ, o mapa tem que autorizar o produto novo. Na verdade, assim, aí a gente não tá falando de rotulagem, a gente tá falando de registro. Mas sim, todos os rótulos de produtos do mapa a gente precisa registrar no sistema do mapa. Produtos que tem RTIQ é automático aprovar, os produtos que não tem RTIQ não é automático, mas daí é uma questão de registro, não é de rotulagem. Vai ter que olhar a proporção mesmo, Bruno, do seu salgado. Na própria RTC 359 diz como fazer isso, tá? Então, olha, ó, se tem até 30%, você vai chamar de 1/4. Se tem entre 30% e 70%, que é onde você vai ficar, eu acho, você vai chamar de meia unidade. Entre 70 e 1 e 130 vai ser 1. Tá? Então tem que olhar isso. São 10 salgados por embalagem. Você vai ter que pôr em peso, porque você não tá comercializando unidade, entendeu? Você tá comercializando um peso, você tá comercializando uma embalagem com salgado. Você pode opcionalmente colocar contém 10 também, mas você tem que pôr o peso líquido total, não do salgado, total. Tipo, se vem 10 tem 140, vai dar 1,4 kg. Então você vai ter que declarar 1,4 kg, tá? Como peso líquido. Aí, se opcionalmente, você pode colocar 10 unidades, se você quiser, tá? Gente, normalmente fica cheio de gente pedindo para participar aqui, fazendo a solicitação. Hoje ninguém mandou, é isso? Vocês estão com vergonha de vir fazer pergunta ao vivo? Deixa eu ver aqui. A Ivana perguntou: posso juntar regulamentações para criar um PIC? PIC é padrão de identidade e qualidade. Como assim? Você não pode criar um PIC, tá? Um PIC, um RTQ, eles são legislações, eles precisam ser criados pelo órgão que regulamenta aquele produto. Agora, o que você pode fazer, e é uma coisa que inclusive eu sugiro que todo mundo faça porque facilita muito o estudo, é assim, eu vou trabalhar, por exemplo, com salgados, como é o caso da Bruna, que ela estava aqui perguntando. Então, o que eu faço? Eu reúno, antes de começar meu trabalho, eu reúno as legislações que eu vou precisar utilizar nesse produto. Então eu vou lá em todas as legislações gerais, daí eu vejo se tem alguma legislação específica, se eu vou fazer alguma alegação de informação nutricional complementar, se vai ser um alimento enriquecido. Então todos esses detalhes, eu reúno todas as legislações que eu vou usar e aí eu parto daí, tá? Junto com o meu checklist, junto com todas as ferramentas que me auxiliam. Mas o que você pode fazer é tipo assim, trabalhei hoje com salgado, quais legislações eu precisei usar? E ir criando esse tipo de documento. Para a hora que você precisar trabalhar com esse produto de novo, você já sabe quais legislações usar. Mas não tem como você criar um PIC, criar um regulamento técnico. Isso não se cria, isso precisa ser definido pelos órgãos regulamentadores, tá? Reguladores. Regulamentadores? Não sei, fiquei confusa. De nada, Bruna. Fico feliz que tenha te ajudado. Mas dá uma olhadinha lá na 359 nessas proporções para ver como declarar, tá? Mas no seu caso, você vai ter que declarar 40 gramas mesmo. Até perguntou: meu cliente tem produção própria de bolinhos de bacalhau congelado. Precisa de sim? Olha, isso é questão que foge de rotulagem também, né? Isso é questão de fiscalização. Mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas não posso te dar certeza, de fato. Eu precisaria pesquisar isso. Alguém sabe, gente? Tem alguém aí que trabalha com produto de origem animal e tal? Sabe responder se o cliente da Té Pires precisa de sim para trabalhar com bolinho de bacalhau?
A Lua, boa noite. Acabei de entrar. Você chegou a responder se é obrigatório o uso de braille em suplementos? Ah, essa era outra pergunta que tava lá mesmo. Não respondi ainda porque eu perdi as perguntas da caixinha. Foi mal, gente. Que erro deixar sumir antes da live. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Pelo menos assim, tá? Não é obrigatório pela legislação de suplementos. Então, lá na parte onde fala sobre a rotulagem de suplementos, onde ele te dá todos os critérios e tal, não tem nada falando disso. Inclusive, já me perguntaram, já surgiu aqui em outras caixinhas faz um bom tempo, se podia fazer essa braille na rotulagem. E pode, tá, gente? Inclusive, acho muito legal quando eu vejo rótulos que tem braille. Afinal de contas, né? É aquilo que a gente fala, empatia com o consumidor, tá? Qualquer um pode consumir o seu produto, ele tem que ter acesso às informações e tal. Mas de legislações de rotulagem que eu conheço, nenhuma obriga o uso de braille. Mas pode usar sim. Mas não, essa questão de ser obrigatório exclusivamente para suplementos, eu desconheço totalmente. Na legislação de suplementos não fala nada sobre isso. A legislação de suplementos é RDC 243 de 2019 e N28. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidão, só para confirmar o ano, que agora eu não sei se é 18. RDC 243 de 2018 e N28 de 2018 também, tá? Legislações de suplementos. Ah, essa aqui é outra cara da caixinha também, ó. Aline, é verdade que tem uma RDC que transformará a maltodestrina na classe de açúcar? Não vai transformar a maltodestrina em classe de açúcar. Isso vai estar na nova legislação de rotulagem nutricional, tá? Lá nas consultas públicas isso é proposto. Maltodestrina vai passar a ser considerado açúcar adicionado. Então, toda vez que a gente usar maltodestrina e passar da quantidade lá que eles vão definir para alto teor de açúcares, a gente vai ter que considerar a maltodestrina. Para declarar na tabela nutricional como açúcar adicionado, a gente vai ter que declarar a maltodestrina. E hoje em dia a maltodestrina ela não é considerada um açúcar, né? Só é considerado açúcar por legislação mono e disacarídeo. Então a maltodestrina não entra nessa classificação. Mas sim, se for aprovado dessa forma, a nova legislação de rotulagem nutricional, malto vai passar a ser considerado açúcar adicionado, tá? Ela falou que criar é juntar informações. Sim, isso claro que você pode fazer. Ó, todo mundo falando que precisa sim ter sim. Eu acredito que precisa também. Ah, ó, aqui, ó. A Alane, perfeita, falou que trabalha no sim e que falou que precisa sim. Se ela falou e ela trabalha lá, tá falado, mas mais confiável que isso, impossível. A Cris, da Nutriver Consultoria, falou que acha que agrega valor o braille para qualquer produto. Eu concordo também, mas é super difícil a gente ver, né? Deixa eu ver aqui, o que mais que tem de perguntinha? A Elvira. Posso colocar outros produtos alergênicos que não estejam mencionados na legislação? Pode sim, tá? Inclusive, a própria RDC 26 te diz que você pode. Acontece muito com o caso, principalmente de produtos que são considerados alergênicos de declaração obrigatória em outros países e que não foram incluídos aqui na nossa legislação. Então, aipo, mostarda, gergelim, esses são super comuns. A gente pode declarar se a gente quiser. O que acontece é que eles precisam ser declarados exatamente da mesma forma que os produtos, que os alergênicos de declaração obrigatória. Então, eu vou colocar eles junto. Por exemplo, se eu fosse declarar só alérgicos contém trigo, leite e soja, e aí eu quero falar do aipo, eu vou falar alérgicos contém trigo, leite, soja e aipo. Tudo junto, depois da lista de ingredientes, logo após ou abaixo da lista de ingredientes, caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, fonte de no mínimo 2 milímetros e nunca inferior à da lista de ingredientes.
Então eu tenho que seguir todos os critérios, mas eu posso sim colocar ali alimentos alergênicos que não sejam de declaração obrigatória aqui no Brasil. A lua... gente, é Luan ou é lua? Nesse caso, se o meu produto tem a alegação não contém açúcar, mas se tiver maltodestrina, vou poder continuar com essa alegação? Hoje em dia, se você usa maltodestrina e cumpre todos os critérios para açúcares, deixa eu pensar. Eu acho que não. Sabe por que eu acho que você não pode fazer essa alegação mesmo quando tem malto? Eu tô pensando aqui no sem adição de açúcares, porque é o mesmo caso do mel. O mel, ele não é um açúcar, ele também não é considerado um açúcar, mas ele é um alimento que contém açúcar naturalmente e que está sendo usado para adoçar, né? No caso dele estar sendo usado para adoçar. Então, nesse caso, eu não posso falar sem adição de açúcares, e o mesmo serve para malto, porque apesar da malto não ser um açúcar, ela tem glicose, né, na composição dela. Então, ela é um alimento que tem açúcar naturalmente, e se ela é usada para adoçar, eu não posso fazer essa alegação. Agora, sem açúcares, precisa dar uma olhada nos critérios, lá na RDC 54 de 2012. Eu tô sem internet, não vou conseguir conferir. Mas precisa ver essa questão, se tem esse critério limitante de produtos que contêm açúcares naturalmente. Eu me lembro que quando você tem produtos, se você tem lá o critério, se você cumpre o critério, que eu acho que é de ter no máximo meio grama de açúcar por porção no seu produto, para chamar de sem açúcares, mas tiver produtos que contenham açúcares naturalmente, eles não podem fornecer uma quantidade significativa de açúcar. Então, tipo assim, você tem que saber os açúcares totais do seu produto de qualquer jeito. Se ele tiver menos do que meio grama, eu acho que você pode sim chamar de zero açúcares, mesmo tendo malto, ou tendo alguma fruta, ou mel, enfim, porque daí ele vai estar fornecendo uma quantidade não significativa. Mas aí tem que fazer um asterisco na malto lá e depois escrever, fornece quantidades não significativas de açúcares. Tem esse critério estabelecido lá na RDC 54, tá? Dá uma olhada. Então tem esse critério, agora que a internet voltou, consigo abrir aqui a RDC 54. A malto, ela vai ser considerado um alimento que contém açúcar naturalmente, porque ela tem polímeros de glicose, né? Se eu não me engano, é glicose. Então, a gente precisa ver quais são as condições, ó. Pro não contém, lá na RDC 54, gente, o produto tem que ter no máximo meio grama de açúcares por porção. E na lista de ingredientes não pode ter açúcares ou ingredientes que sejam entendidos como açúcares, como alimentos com açúcares, exceto se esses estiverem declarados com um asterisco, que faz a referência depois da lista de ingredientes a seguinte nota: fornece quantidades não significativas de açúcares, tá? Então é isso, eu acho que eu entendo, né, que se tiver malto e mesmo assim tiver menos do que 5 gramas de açúcares totais no seu produto, você pode sim usar a alegação de não contém açúcares. Mas você vai ter que fazer essa referência com asterisco e tal, e você vai ter que provar através de análises que aquela malto não está fornecendo açúcares de forma significativa ali, o que é difícil, mas... E no caso de suplementos, essa regra é a mesma? Para INC... eu preciso lembrar agora se suplementos alimentares podem fazer INC, tá? Porque eu sei que os suplementos, dentro da legislação de suplementos, ele tem regras que são como se fossem INCs. Então eu não lembro se eles participam da INC em si, da RDC 54. Deixa eu ver se eu encontro na legislação rapidinho aqui pra você. Se é que foi essa pergunta, né? Eu entendi direito? É Luan mesmo, desculpa, Luan. No caso de redução de peso, conteúdo do produto, precisa vir explícito no rótulo? Precisa, isso chama maquiagem de produto.
Você não pode nem reduzir nem aumentar peso sem avisar por 3 meses e tem toda uma regra para fazer isso. Tem post aqui sobre isso. Eu não vou lembrar de cabeça a legislação que fala, mas no post eu tô falando da legislação. É um post um pouco antigo, tá? Mas procura aí no feed que tem sim. E precisa falar quanto reduziu ou quanto aumentou em porcentagem, em valor absoluto. E isso tem que ficar no seu rótulo por 3 meses no painel principal. Tem toda uma forma certinho de fazer isso, tá? Mas precisa, é obrigatório e pode dar um problema bem grande. Ó, artigo 19 da RDC 243 de suplemento. A resolução RDC 54, que dispõe sobre regulamento técnico sobre informação nutricional complementar, não se aplica aos suplementos alimentares. Então, a gente não pode usar as alegações da 54 nos suplementos. Mas lá na IN 28 tem uma série de alegações que a gente pode fazer sobre suplementos, tem os critérios, então as que estão na IN 28 a gente pode usar, as da RDC 54 não, tá? Kaique, ainda sobre açúcares, sou diabético e gostaria de saber se os diferentes tipos de açúcares reagem da mesma forma no nosso corpo. Não tenho como te falar isso de jeito nenhum. Não tenho como te falar isso, Kaique. Não sou profissional de saúde, eu sou engenheira. Não vou jamais dar esse pitaco aqui. Não. Procure um médico ou um nutricionista. Bruna, sobre a questão da variação. Sim, eu te respondi que você tem que colocar o peso. Tem um desvio padrão que a gente pode ter no peso que varia, mas o peso que você tem que colocar no seu rótulo é o peso que você vai garantir que ele tem até o fim. Então você precisa saber qual é essa variação do seu produto. Para cada produto fabricado, precisa emitir laudo técnico, análise organolépticas, etc. Todo produto que você fabrica, você precisa fazer um comunicado de início de produção para a Anvisa, e para o mapa você precisa registrar, né? E para a Anvisa você precisa fazer um comunicado de início de produção e você precisa ter, sim, os documentos que comprovem tudo que você está escrevendo no seu rótulo, né? Então você precisa ter análise microbiológica, você precisa ter, você precisa ter dados de informação nutricional, tudo isso. Se tem alguns casos que você precisa de análise, sim, tipo, se você faz referência sobre não contém lactose, você precisa ter esse laudo, alergênicos, é bom ter laudo, tudo isso. No caso de amostra grátis, tem que ter uma cor específica? Eu acho que não. Pode mandar dúvidas sobre suco, sim. E a vergonha, como fica? Ah, eu acho ótimo, porque eu tenho que vir aqui dar as caras e responder pergunta aqui, que eu nem sei que pergunta que vai surgir, mas tô aqui disposta a responder. E aí ninguém vem participar comigo aqui ao vivo, né? Entendi. Era a chance de vocês fazerem uma mentoria, vocês estão perdendo? Vocês estão perdendo, porque vocês iam poder perguntar dos próprios rótulos, das dúvidas que vocês têm, e eu estava aqui disposta a responder. A Beth mandou, percebe-se que o sal usado nos produtos possui iodo, mas a maioria dos rótulos não tem iodo escrito. O que acha? Como assim? Não tá escrito? Tá escrito sal iodado, não tá? Talvez sal tenha declaração simplificada. Vamos checar. Onde vamos checar? É RDC 259. Lá na parte de lista de ingredientes, gente, da 259, tem uma tabela com vários ingredientes que tem declaração simplificada. Então, por exemplo, todos os amidos e amidos modificados podem ser chamados apenas de amido. Todos os tipos de queijo, mistura de queijo, tal, podem ser chamados de queijo. Todos os tipos de sacarose podem ser chamados de açúcar. Mas sal realmente não. Eu acredito que... agora eu preciso olhar se tem regulamento técnico de sal que fala sobre denominação, mas eu vejo escrito sal iodado, não? Quando é sal iodado, né? Quando é cloreto de sódio.
Por que bebida alcoólica, por exemplo, gin e vodka, não possuem ingredientes ou tabela nutricional? Porque bebidas alcoólicas não estão inclusas nessas legislações. Bebidas alcoólicas têm uma legislação específica delas, elas não fazem parte do âmbito de aplicação das legislações. Por isso. Na verdade, eu acho que lista de ingredientes tem sim. Eu acho que lista de ingredientes tem sim. Porque elas estão dentro do âmbito de aplicação da 259, que é onde fala de lista de ingredientes. Ó, âmbito de aplicação da 259. Presente regulamento técnico se aplica à rotulagem de alimentos que sejam comercializados, qualquer que seja a origem, embalados na ausência do cliente, pronto para oferta ao consumidor. Ele não exclui bebida alcoólica, mas bebida alcoólica tem regulamento técnico específico, tem legislações específicas, então precisa olhar lá. Mas tabela nutricional não tem, porque tá fora do âmbito de aplicação da 360. Pode ter, mas não é obrigatório. Na verdade, bebida alcoólica não é considerada alimento, né? Por isso que ela não entra nessas legislações. Então, é opcional. A Ingrid falou, lista nas cervejas tem sim, algumas tem tabela, outras não. É opcional, elas não entram no âmbito de aplicação, mas não é proibido que tenha. Só não é obrigatório. Aline, em rótulo de suco, eu preciso colocar conteúdo líquido? Precisa. Sim, claro. Por que não colocaria? Precisa, todas as bebidas precisam sim. Não, vou responder por aqui mesmo, é o que dá pra fazer, gente. Mas me mandem pergunta. Luan, eu já te respondi, não existe nenhuma norma de amostra grátis para alimento. Inclusive, quando é considerado amostra grátis, ou tipo teste, alguma coisa assim, você nem precisa rotular, na real. Bebida importada deve ter registro no mapa? Para você registrar, se eu não me engano. Gente, não me perguntem de registro, eu falo de rótulo, tá? Mas se eu não me engano, bebida você precisa da autorização do mapa para comercializar aqui sim. Se eu não me engano, mas não é a minha expertise, então talvez eu esteja falando besteira. Quando o peso líquido tem um tamanho específico, caso o meu esteja maior que o mínimo, tem algum problema? Não, Té, não tem nenhum problema. Eles definem o mínimo, né? Então só não pode estar abaixo, mas acima não tem problema nenhum. Eles definem esse mínimo para ser. Tipo, para não correr o risco de que não seja visível ao consumidor. Por isso que eles definem um mínimo. Mas não tem problema nenhum ser maior, não. Ó, Gente, é Danta? Vocês colocam às vezes ao contrário, eu não sei se é o nome de vocês ou o sobrenome. Mas falou que precisa autorizar pelo mapa e ter rotulagem. Ter rotulagem, todo produto importado precisa ter, tá? Todo produto importado que vai ser comercializado aqui no Brasil, ou ele precisa que o rótulo esteja em português, ou ele precisa ter ao menos uma etiqueta com todas as informações obrigatórias em português. E na legislação daqui. Então, lista de ingredientes, denominação de venda, peso líquido, tabela nutricional, alergênicos, lactose, glúten, identificação de origem, tudo isso que é obrigatório na nossa legislação aqui, o produto importado tem que ter. Essa questão da rotulagem não é diferente com bebidas importadas. Tudo que é exigido na bebida importada para comercializar aqui precisa ter pelo menos uma etiqueta com tradução. E precisa autorizar pelo mapa, sim. Regis, para indicar na porção da informação nutricional do rótulo, a medida caseira de 1 colher de sobremesa pode ser utilizada? 1 colher de sobremesa. Não, temos colher de sopa e colher de chá como definição. Então, colher de sobremesa não é uma opção. Ou sopa ou chá, tá?
E tem que olhar também se o seu produto permite que você use colheres como medida caseira, tá? Então tem que olhar aqui nas tabelas da RDC 359 quando que é permitido, beleza? É Hannah Dantas aí, viu? Tá ao contrário o seu nome. Mas agora eu já sei. Não dá pra chamar as pessoas, não consigo apertar em nada que tá aqui embaixo. Então também nem adianta mandar na caixinha de pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou ter que ficar lendo mesmo. Ai. Luan, você vai responder sobre propaganda de alimentos? Luan, propaganda, eu só sei te dizer que, tipo assim, tudo que é obrigatório em rotulagem se estende à propaganda. Então, assim, se você não pode falar que é sem conservantes no rótulo, você não pode falar que é sem conservantes na propaganda. Se você fala que não contém glúten no rótulo, você tem que falar que não contém glúten na propaganda, tá? Então, as coisas se estendem à propaganda e isso tá escrito na legislação quando acontece. Então, tem esse detalhe. Agora, coisas específicas de propaganda já não são mais de rótulo. Então, eu não vou saber te dizer, mas tem que procurar o CONAR, se eu não me engano, que é quem cuida de propaganda. Mas se a sua pergunta for sobre coisas de rótulo, se estendem à propaganda, eu posso te responder. O leite condensado integral deve ter 8% de gordura. A marca traz no painel principal que o produto tem 8% de gordura. Está correto? Dá para confundir o consumidor. Eu não entendi a sua pergunta, Cláudia. Ah, tá, porque ele poderia ter mais gordura e naquela marca tem 8%. Como se, tipo assim, como se 8% fosse pouco, né? Mas eu acho que lá no regulamento técnico de leite condensado diz que você precisa falar. Ou que você pode falar, pelo menos. Ai, não, peraí. Ó, vocês sempre me perguntam como que eu procuro RTIQ, né? Então, no caso do leite condensado, é um regulamento técnico que eu sei que existe, mas que eu não sei qual é. Então, o que eu faço? Eu procuro no Google RTIQ leite condensado, aí eu pego um site confiável de legislação, e aí depois eu pego o número da legislação, então, tipo, aqui apareceu Instrução Normativa 47 de 2018. Aí eu dou uma lida pra ver se não é uma consulta pública, tá? Porque às vezes isso acontece. Não, então tá escrito aqui, fica aprovado o regulamento técnico que fixa a identidade de registro, de requisitos de qualidade que deve apresentar o leite condensado. Então tudo indica que isso aqui é um RTIQ que está em vigor sobre leite condensado. Leite condensado é mapa, então o que eu faço? Venho aqui no Sisleges, módulo cidadão, instrução normativa 47 de 2018. E procuro. Pronto, achei. Está aqui, então existe. Está confiável, está no site do mapa. E aí eu olho. Aí você vai precisar ver aqui. Onde ele fala essa questão do 8%. Ah, não vou conseguir procurar rápido assim, eu ia precisar ler. Mas. Tentei fazer uma leitura dinâmica aqui, mas não deu. Ó, leite condensado integral tem que ter no mínimo 8% de gordura e ser inferior a 16. Mas não fala nada sobre colocar isso. Ele vai poder usar a denominação de qualidade de integral. Mas. Aqui, ó. Artigo 14 da Instrução Normativa 47 de. Quanto que eu falei que era?
2018, artigo 14. O percentual de matéria gorda deve constar no painel principal do rótulo. Então, pronto, tá aí a sua resposta. Precisa ter, tá? Então, isso é cumprir com a legislação. Em relação à lista de ingredientes e à tabela nutricional, precisa estar na propaganda? Não, isso não. Eu quero entender a denominação de venda em suco, alimento à base de fruta. Ah, verdade, Hanna. Você tinha me feito essa pergunta na caixinha, né? Por que que alguns sucos usam a denominação de venda de alimento à base de fruta? Isso acontece também com bebidas vegetais, como por exemplo leite de soja, leite de amêndoa e afins que se chamam de alimentos à base de soja. Eu só consigo entender isso por um motivo: eles não querem registrar no mapa. Eles não querem cair no âmbito de aplicação do mapa e daí eles se denominam como alimento. Isso acontece bastante, viu? Eu julgo ser por isso de forma geral, porque já vi acontecer com clientes que não queriam ter que registrar no mapa, não queriam ter que fazer todos os trâmites do mapa, então eles vendiam bebida como alimento, porque todas as bebidas a gente precisa registrar no mapa e nem todos os alimentos a gente precisa registrar na Anvisa. Então é por isso, tá? Acredito que seja por isso. É o único motivo que eu consegui enxergar e é o que eu já vi acontecendo. Então é por isso que eles não chamam de suco, eles chamam de bebida à base de fruta e não precisa registrar no mapa, não precisa seguir não precisa seguir os critérios lá do Decreto-Lei 6.871 e nem das instruções normativas de suco ou de néctar, e aí fica um produto ali livre. É isso. A Hannah falou aqui no comentário que ela entende que quando isso acontece, o produto não tem fruta ou tem pouquíssima fruta. Eu acho que às vezes nem é necessariamente isso. Eu acho que é só uma questão de registro mesmo, tá? Mas, porque se não tem fruta ou se tem pouquíssima fruta, às vezes ele pode ser considerado tipo um néctar, um refresco, dependendo da quantidade de fruta e de qual é a fruta. Não teria por que chamar de alimento, entendeu? Ele poderia ser classificado ali dentro das bebidas vegetais. Eu acho que é uma questão de registro, de verdade.